Gente, eu gostaria de chamar a atenção por uma parte importante do vídeo, onde no vídeo da sessão extraordinária, onde foi apresentado as contas que foram levantadas pela auditoria feita por uma empresa contratada pelo prefeito Dimas. E eu gostaria de analisar um detalhe interessante, constrangedor, onde houve uma denúncia gravíssima. Nós já sabemos, já estamos exaustos de saber que não só o prefeito do último mandato, que terminou em 2024, ele tem irregularidades nas contas com responsabilidade dele, mas também dos vereadores. Temos que ver também esse lado. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo, num detalhe interessante. Primeiro, vamos lá. 4. Os demais anos que já foram aprovados, o Tribunal de Contas ele pega um relatório simples e manda e aprova. Mas nós já protocolamos no Tribunal de Contas uma reabertura da possibilidade de reanálise dessas contas que foram aprovadas pelo próprio Tribunal de Contas, apontando as irregularidades da antiga gestão. Então, e apontando também o que o Tribunal de Contas deixou de ver, deveria ter visto, mas ele deixou de ver. Nós apontamos e encaminhamos para a responsabilização de todos os envolvidos. Porque esta é a nossa função, é isso que o prefeito quer, porque o prefeito, a administração, está pensando na população. Serão anos, infelizmente, vereadores, vocês que estão aqui, que têm o contato com a população, vão ser anos difíceis. Nós apontamos e encaminhamos para a responsabilização de todos os envolvidos. Porque esta é a nossa função, é isso que o prefeito quer. Nós apontamos e encaminhamos para a responsabilização de todos os envolvidos. Porque esta é a nossa função, é isso que o prefeito quer. E todas as denúncias feitas no Tribunal de Contas, até o momento, ela não tem um relator designado. E assim que esse relator tiver designado, o primeiro passo nosso é estar indo lá, juntamente com esse relator, conversando com ele e mostrando, porque eu sempre falo isso, o papel aceita tudo, mas a gente vai estar conversando com ele, mostrando a situação de Três Corações, para que os responsáveis sejam punidos. Com todo respeito, porque quem está sendo prejudicado é a população de Três Corações. Grande parte da culpa, se a gente for dizer que existe um culpado, grande parte desta culpa, me perdoe, né, os nobres vereadores, mas foram coniventes aqui na Câmara. Quando fez um orçamento de 20 milhões além da receita prevista, que realmente seria arrecadada, fizeram vista grossa, não viram isso. Ao analisar o orçamento público, não analisaram os 3 anos anteriores e fizeram uma evolução da receita para verificar se, aumentando aqueles 20 milhões, o município iria arrecadar. A gente não inventa a receita. A receita, ela, no máximo, ela vai ter um índice de fração, no máximo eu posso projetar 10%, no máximo 10%. E isso, então, quer dizer, passou por aqui. O que levou ao erro foi o orçamento muito alto e não tinha receita para cobrir. E o que acontece, pessoal? Grande parte da culpa, se a gente for dizer que existe um culpado, grande parte desta culpa, me perdoe, né, os nobres vereadores, mas foram coniventes aqui na Câmara. Quando fez um orçamento de 20 milhões além da receita prevista, que realmente seria arrecadada, fizeram vista grossa, não viram isso. Grande parte da culpa, se a gente for dizer que existe um culpado, grande parte desta culpa, me perdoe, né, os nobres vereadores, mas foram coniventes aqui na Câmara. Quando fez um orçamento de 20 milhões além da receita prevista, que realmente seria arrecadada, fizeram vista grossa, não viram isso. Ao analisar o orçamento público, não analisaram os 3 anos anteriores e fizeram uma evolução da receita para verificar se, aumentando aqueles 20 milhões, o município iria arrecadar. A gente não inventa a receita. A receita, ela, no máximo, ela vai ter um índice de fração, no máximo eu posso projetar 10%, no máximo 10%. E isso, então, quer dizer, passou por aqui. O que levou ao erro foi o orçamento muito alto e não tinha receita para cobrir. E o que acontece, pessoal? Aí vocês perceberam que o advogado faz a apresentação, diz que as contas são difíceis, a situação do nosso município está difícil, que as contas que foram levantadas foi dos últimos 5 anos, tal, e que ele falou uma coisa interessante. Nós estamos levantando para que possa ser responsabilizados os culpados por ter feito essa bagunça, esse crime com as contas de Três Corações.
e viabilizando a administração da cidade. Mas o detalhe interessante foi a hora em que a contadora ela começou a relatar, a senhora Valdirene, ela começou a relatar sobre os culpados, que eles têm culpa e que eles teriam que responder por isso. E aí o advogado recebe uma mensagem via celular, ele lê a mensagem, entende a mensagem, responde para a pessoa que está na plateia, provavelmente, e ele age. E ele age como? Ele quase toma o microfone da mão da contadora. Ele quase toma o microfone da mão dela quando ela estava falando que os vereadores são culpados. Os vereadores têm a assinatura deles, têm responsabilidade sobre isso. Veja bem, e quem são esses vereadores? Esses vereadores é o presidente da casa, DJ Wesley, o vereador Caragorda e o vereador Vinícius, porque esses foram reeleitos, eles faziam parte da administração onde aconteceu essa farra aí, onde chegou as contas nos 60 milhões. E essa farra tem que ser responsabilizada. Eu digo farra porque foi irresponsabilidade. E veja a preocupação dos três em tentar justificar, enquanto os outros estão mais tranquilos com respeito a isso, porque são vereadores de uma nova legislatura, são vereadores novos, os três ficaram super preocupados, porque sabe da gravidade desse escândalo, um verdadeiro escândalo. E todos esses que foram vereadores e que aprovaram as contas têm responsabilidade nisso, porque aprovaram as contas, fizeram vistas grossas. Nós pagamos, gente, esse pessoal é para trabalhar, é para defender os interesses nossos. Quando eles não fazem isso, eles têm que responder por isso. Você acha que não? O que você acha? Comenta aí. Deve ou não deve? E aproveitando, pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Gente, esse pessoal, como o vereador Vinícius, por exemplo, se mostrou preocupação, quer saber de onde veio essa dívida, os 38 milhões e tal. E o vereador DJ Wesley, também preocupado, disse que eu cheguei a falar, uma andorinha só não faz verão. Tudo bem, uma andorinha não faz verão, né? Mas o senhor aprovou? Da sua parte, o senhor aprovou as contas? Está lá a sua assinatura? Se o senhor aprovou, então não adiantou nada o senhor dizer que sabia que estava gastando muito e que aquilo ali não estava certo. Se o senhor aprovou, o senhor se comprometeu com os gastos indevidos feitos pela administração anterior, né? E também o vereador do Caragorda. Olha a situação do vereador Caragorda. Eu gostaria até que você prestasse atenção. Vou mostrar de novo o vídeo para que você veja o que ele disse. Olha aí o que ele falou. Então, se você tem esse déficit de 60 milhões, eu, infelizmente, não consigo entender esses 38. A Carol lá atrás, o Thiago lá atrás também, que em nenhum momento das prestações de contas dos quadrimetros, Lúcio, foi apresentado para nós e lá existe o resto a pagar de exercícios anteriores. Então, acho que fica essa apresentação, mas também ficamos aguardando, né, a resposta desses ofícios com essa listagem dos empenhos e ver o que realmente desses 38 milhões ficou de débito para 2025 na legislação. Mas falar que não foi cobrado é a mesma coisa falar que o Tribunal de Contas aprovou 21, 22 e 23. Então, eu não acho isso de forma justa com os 10 vereadores que aqui estavam, tanto eu quanto você quanto o Du. Tá joia? Obrigado, presidente, pela palavra. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Du. Também não poderia me furtar de falar nesse momento, haja vista que a senhora Valdirene relatou. Muitas das vezes, na gestão passada, alguns vereadores eram taxados pela antiga administração de atrapalhar a antiga administração de funcionar. E como que o vereador ele fiscaliza? Através de documentos, de requerimentos. E muitas das vezes, quando os 10 vereadores estavam aqui, mandavam alguns requerimentos, muitas respostas de requerimento vinham equivocadas, vinham distorcidas. E é como a Valdirene falou, e muitas das vezes tem que ter um técnico para realmente adivinhar o que a antiga administração respondia. Sabe, eu acho que às vezes é melhor ficar quieto do que falar algumas coisas. Né? Ele disse, olha, é muito fácil querer culpar os vereadores. Parece até um brincalhão, né? É muito fácil culpar os vereadores. Olha, senhor, o senhor ganha para fazer o quê? Se não fazer isso, controlar, fiscalizar o executivo.
Para que vocês ganham? Se vocês não têm competência para estar aí, pede para sair. É para isso que nós pedimos para vocês estar aí. Ah, mas aí o próprio advogado tentou passar pano. Eu acho que foi constrangedor para um profissional da área do direito ter que recorrer a esses recursos. Ele ficou desesperado, ele quase tomou o microfone da contadora. Ele entrou na frente dela, na frente da Câmara, chamando atenção, e ela continuou falando. Foi constrangedor aquilo ali para ele. E para nós, da população, isso aí é motivo de preocupação, de séria preocupação, porque demonstrou claramente que alguém está querendo esconder alguma coisa. Alguém está querendo passar pano para alguém. E isso tem que ser esclarecido. Isso tem que ser esclarecido. O vereador Caragorda disse, é muito fácil culpar. Não é muito fácil, não. É a responsabilidade do senhor. E se o senhor não tem a competência técnica para isso, se os vereadores não têm, mas se suspeita, como disse o vereador DJ Wesley, que disse que alertou para isso, por que não chamou um técnico? Por que não chamou um advogado tributarista, alguém que poderia esclarecer esses pontos, esclarecer isso, e não ir lá metendo sua assinatura por unanimidade, como sempre? Isso deixa claro para a população como vocês tratam a coisa pública. Vocês não a tratam sem responsabilidade. Vamos municipalizar a escola? Vamos. Não sabe nem quanto que vai custar para o município. Ah, vamos aprovar. Ah, o prefeito mandou, vamos aprovar. Que vergonha. Que vergonha, hein? Que vergonha. Agora, senhor prefeito, olhando para o senhor aqui nessa Câmara, eu digo para o senhor, leve até o fim. É a tua responsabilidade. Sob pena de prevaricação. O senhor começou uma coisa muito boa. Eu tenho que elogiar o seu trabalho e a sua coragem de contratar e fazer o seu dever. Não é favor nenhum que o senhor fez para a população, é o seu dever. Muito bem. Começou. Apareceu os podres. Levantou o tapete, apareceu as carniças. Essa carniça está fedendo. Temos que dar um jeito nisso. E os responsáveis por esse cadáver que o senhor descobriu têm que pagar pelo que fez. Doa a quem doer, senhor prefeito. Doa a quem doer, sob pena de prevaricação. E isso tem que ser levado para o Tribunal de Contas. Tem que ser esclarecido no Tribunal de Contas. E isso tem que ser esclarecido pela população e tem que ser levado na justiça. Para que todos os que fizeram isso com a nossa cidade possam pagar. E agora eu pergunto para o senhor vai ter coragem de fazer isso? Vai ter peito, vai ter cunhão para fazer isso? E vocês, vereadores da oposição, senhora Lucila, senhor Verbinho, vai levar isso adiante, vai fiscalizar, vai ver o que aconteceu? Senhora que é da Polícia Civil, deveria ir em cima, procurar saber o que está acontecendo. Tem muita gente envolvida. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão de dirigentes, de presidentes dos seus partidos, seja quem for. Mantenha-se firme do lado da população, que vocês serão recompensados. Se fizerem o certo. Porque agora é a hora de vocês. Agora é a hora de vocês mostrar o trabalho de vocês. Essas imagens foi constrangedora, gente. Se eu fosse um advogado que estivesse ali fazendo esse tipo de trabalho, eu me sentiria mal se alguém pedisse. Aí tem que ver quem que pediu isso. Tem que esclarecer quem pediu para o advogado calar a contadora. E ela iria falar mais. Ela iria explicar mais, ia mostrar mais podre. Por que ficou com medo? Por quê? Porque está envolvido o presidente da casa? Porque está envolvido pessoas da base do seu governo? Senhor Dimas, tem que ter coragem, meu amigo, para fazer o que é certo, para poder limpar a política, para expurgar aquilo que é errado, tem que ter coragem. E tem que fazer. E às vezes tem que cortar na própria carne. Eu espero que o senhor tenha responsabilidade com as pessoas, com a população, aqueles que são responsáveis pelo seu salário, pelo andamento da cidade. Nós que pagamos impostos, nós temos o direito de exigir um trabalho honesto da Câmara Municipal e da administração pública. O senhor começou bem. Não é possível que agora o senhor vai dar para trás e sujar tudo que o senhor fez. Agora não dá mais.
tem que ir adiante, tem que fiscalizar, e todos que meteram o dedo ali e aprovaram essas contas têm a responsabilidade, sim senhor, todos, inclusive estes que o senhor contratou e está dentro da prefeitura aí, o senhor deu uma força para eles aí, estão aí trabalhando, né? Então agora é a hora de mostrar quem é quem vai trabalhar com a dignidade, com a verdade, com o que é certo, e quem está comprometido apenas consigo mesmo. Vereadora Lucila, vereador Verbinho, estamos de olho no trabalho de vocês, esperamos que vocês possam fazer essa oposição de maneira justa e de maneira correta. Mas isso não pode ficar assim. Isso é um escândalo, isso é um crime que cometeu contra a cidade. Nós temos que resolver e temos a obrigação de saber o que vai acontecer e que todos os responsáveis possam ser punidos, responsabilizados na medida da sua culpa. Mas que isso ficar por isso mesmo, não. Isso não pode ficar assim. Isso é um escândalo, é algo gravíssimo que nós temos que resolver. Fico por aqui, peço a sua inscrição, curta e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Grande parte da culpa, se a gente for dizer que existe um culpado, grande parte desta culpa, me perdoe, né, os nobres vereadores, mas foram coniventes aqui na Câmara. Quando fez um orçamento de 20 milhões além da receita prevista, que realmente seria arrecadada, fizeram vista grossa, não viram isso.